Olá! Sabe aquelas empresas gigantes com dezenas, centenas de sistemas diferentes? Como é que elas fazem tudo isso conversar, funcionar em harmonia? Pois é, a gente está aqui hoje para desvendar uma tecnologia que é peça-chave nisso tudo: o SAP Event Mesh. Beleza, então o nosso roteiro é o seguinte. A gente começa entendendo o problema, que é um verdadeiro pesadelo da integração. Depois, vamos ver uma nova forma de conectar as coisas. Aí sim, a gente apresenta o SAP Event Mesh, vê como ele funciona na prática e, para fechar, porque tudo isso aponta para o futuro da tecnologia. Então vamos lá, começando pelo começo. É fundamental entender o tamanho do desafio que as empresas têm nas mãos quando precisam fazer sistemas completamente diferentes conversarem entre si. A pergunta parece até boba, né? Mas na real é um dos maiores quebra-cabeças da tecnologia hoje em dia. Pensa só, como é que a gente garante que o sistema de vendas, o de logística, o financeiro, que todos eles troquem informações direitinho, sem erro e sem demora? Pois é, a resposta que a gente via por aí, bom, infelizmente era essa bagunça toda. Uma arquitetura espaguete, é literalmente isso. Cada sistema ligado diretamente em vários outros. Cada fiozinho desse é um risco, um ponto que pode quebrar. E para dar manutenção nisso, é um pesadelo, pode acreditar. E olha, esse emaranhado de fios causa problemas bem reais. Por exemplo, quando a gente fala em diversidade de protocolos, é como se cada sistema falasse um idioma diferente. Aí precisa de um monte de tradutor no meio do caminho. E a parte de coordenação de atualizações, imagina o caos. Alguém vai lá, melhora um sistema e, de repente, quebra a comunicação com outros 5. Uma coisinha simples vira um projeto gigante, arriscado e, claro, muito caro. Ok, então se essa arquitetura espaguete é o grande vilão, qual é a saída? A solução passa por uma virada de chave, uma mudança de mentalidade mesmo, que a gente chama de arquitetura orientada a eventos. A ideia por trás disso é simplesmente genial. Em vez de um sistema ficar mandando ordens diretas para o outro, tipo, ei, sistema B, faça isso agora, ele só anuncia para o mundo o que aconteceu. Ele basicamente grita, gente, acabou de rolar uma venda aqui. E aí, só os sistemas que se interessam por essa informação vão lá, escutam e fazem o que precisam fazer. É como se fosse um quadro de aviso central, sabe? Essa analogia é perfeita. Em vez de todo mundo ter que ligar para todo mundo para contar uma novidade, a notícia é pregada nesse quadro. Quem se importa com o assunto, passa lá e lê. Simples assim, eficiente. E o mais importante, tudo fica independente, desacoplado. E esse processo todo tem 4 personagens principais, bem fáceis de entender. Tem o publisher, que é quem anuncia a novidade. O evento, que é a notícia em si. O event broker, que é o nosso quadro de avisos, o hub central que organiza tudo. E o subscriber, que é o interessado que vai lá ler a notícia. Certo, agora um ponto técnico que é super importante. Nem toda mensagem é entregue do mesmo jeito. Existe a mensageria direta, que é tipo um streaming de vídeo. É muito rápida, ótima para um volume gigantesco de dados. Se perder um dadinho no meio do caminho, tudo bem, não é o fim do mundo. Agora, a mensageria garantida é outra história. Pensa numa transferência bancária. A mensagem, que nesse caso é o dinheiro, tem que chegar, não pode se perder. Ela fica lá aguardada até ter 100% de certeza que foi entregue. É mais robusto e essencial para qualquer processo crítico. Beleza! Agora que a gente já entendeu o conceito, chegou a hora de conhecer a ferramenta que faz tudo isso acontecer no mundo SAP. É exatamente aqui que o SAP Event Mesh entra em cena. Ele é, na prática, aquele nosso quadro de avisos super moderno. É o cérebro que gerencia todo esse fluxo de eventos, não só dentro do mundo SAP, mas conectando com tudo que está fora também. E a SAP tem 2 versões, digamos, 2 sabores dessa tecnologia. Se a gente olhar aqui na tabela, dá para ver bem a diferença. O Event Mesh padrão, que já vem ali no pacote do Integration Suite, é perfeito para o dia a dia. Agora, se o negócio é mais parrudo, se precisa lidar com um volume de dados muito maior, com mensagens de até 30 megabytes, ou se a arquitetura é super complexa, aí o caminho é o Advanced Event Mesh. A escolha, no fim das contas, depende do tamanho do desafio. Para tudo isso não ficar só na teoria, vamos ver um exemplo prático, um cenário bem comum no mundo dos negócios. Imagina a seguinte situação. Alguém vai lá no sistema principal da empresa, o S/4HANA Cloud, e atualiza o endereço de um cliente. Uma ação super simples. E agora, olha só a mágica acontecendo passo a passo. Primeiro, o usuário muda o endereço lá no S4HANA. Na mesma hora, o S4HANA publica um evento Atenção, o parceiro de negócios X foi alterado. Esse post vai para o Event Mesh, nosso hub central.
O Event Mesh, que é super esperto, vê quem assina esse tipo de notícia e entrega a informação para eles. Eles recebem e se atualizam. O mais incrível, o S4HANA não faz a menor ideia de que os outros sistemas existem. Essa é a grande beleza da coisa, o desacoplamento. Tá. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Quais são as vantagens de negócio que essa mudança toda traz na prática? E o resultado é poderoso. Quando a gente fala em flexibilidade e agilidade, é porque agora dá para conectar um sistema novo ou tirar um antigo sem quebrar tudo. Lembra do espaguete? Acabou. E escalabilidade. Significa que o Event Mesh aguenta o tranco. Se de repente as vendas explodem, o sistema não cai, porque ele foi feito para lidar com esses picos de mensagens. O negócio continua rodando liso. Então, no fim do dia, o que essa citação quer dizer é que isso aqui não é só papo de TI, é uma decisão estratégica. É sobre construir uma empresa que consegue se adaptar rápido, que está pronta para o que vier pela frente. E isso deixa a gente com uma provocação final, né? Com essa tecnologia, a gente para de pensar só em processos rígidos e começa a pensar em momentos de negócio. Pensa aí, que oportunidade, que serviço novo, que automação incrível poderia ser criada se cada coisinha importante que acontece na empresa pudesse ser capturada e usada em tempo real. O potencial disso é gigante.